Oi, tudo bom, alunos? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, né? Hoje eu tô aqui então para gravar mais um videozinho para vocês, mais uma explicação, né? A gente vai ver alguns conteúdos novos e eu vou explicar para vocês direitinho no vídeo. Prestem bastante atenção nas explicações, prestem bastante atenção nas figuras também que vão aparecer no vídeo e logo em seguida então respondam as atividades que foram postadas na plataforma, tá? Espero as respostas de vocês então. E qualquer dúvida, mande um comentário ali na plataforma que eu respondo para vocês, tá? Até mais então. Oi, gente, então, pessoal da AC, esse vídeo então tem mais alguns conceitos de química, tá? Continuando a partir do vídeo da aula passada, então a gente vai continuar trabalhando esses conceitos. Bom, primeiro, né, a gente trabalhou um pouquinho o que era matéria, né? Que a gente pode olhar para todos os lados, a gente consegue enxergar as coisas que ocupam lugar no espaço, que têm massa, que podem ser medidos, né? Isso é matéria. Então, quando a gente fala do ar, quando a gente fala da água, quando a gente fala da pedra, da madeira, tudo isso é matéria, né? Então, tudo que existe no universo é matéria, certo? A matéria ela pode se apresentar na forma sólida, né? Pedras, madeira, vidro. Ela pode aparecer numa forma líquida, né? Como a água, por exemplo. E ela pode aparecer na forma gasosa também, como a fumaça, como o vapor. Tá? São as três formas em que a matéria pode se apresentar. Além disso, também a gente falou um pouquinho sobre fenômenos, né? Então, só para diferenciar, então, fenômeno físico é ação, fenômeno químico é reação. Isso quer dizer o quê? Fenômeno físico não muda a matéria. Fenômeno químico muda a matéria. Ela reage, ela vira algo diferente. Tá? Quando a gente fala de fenômeno, a gente está falando de qualquer mudança que acontece na matéria. Tá? São coisas, podem ser coisas pequenas, mudanças grandes, mas são mudanças e elas acontecem o tempo todo. Tá? Essas mudanças, elas podem ser causadas por agentes químicos ou agentes físicos. Tá? Então, existem vários tipos de mudanças, podem acontecer mais de uma mudança ao mesmo tempo em qualquer coisa que está ao nosso redor, certo? Então, se a gente for ver a chuva, a digestão, a explosão de uma estrela, tudo isso é fenômeno. Tá? Então, o movimento de vocês é um fenômeno, né? O acordar de manhã é um fenômeno. Então, tudo que está no nosso dia a dia é o fenômeno. Fenômeno físico, então, para a gente entender a diferença. Tá? É aquele que não altera a estrutura e nem a matéria. Então, quando pegamos um papel e amassamos, ele mudou, mas ele continua sendo papel. Tá? Então, isso é um fenômeno físico. Ele manteve a sua composição, ele continuou sendo papel. Então, se eu pego, por exemplo, um pedaço de madeira e corto em vários pedaços menores, é um fenômeno físico. Ele continua sendo madeira, só está num outro formato, num outro corte. Fenômeno químico altera a estrutura, então ele muda completamente. Então, se aquele papel que no fenômeno físico a gente amassou e ele não mudou, se eu pego esse mesmo papel e queimo, ele mudou completamente. Então, ele já não é mais papel, ele já é cinza. Então, aí é um fenômeno químico. Se eu peguei aquela madeira que eu cortei em pedaços menores e que era um fenômeno físico, porque continuava sendo madeira, tá? E se eu queimo ela, é um fenômeno químico. Ela está mudando, ela virou cinza. Tá? Então, fenômenos físicos e fenômenos químicos têm uma diferença bem grande, porque realmente no químico há uma mudança profunda da estrutura da matéria. A mudança é grande. Uma informação importante, então, tá? Essas transformações que acontecem, tá? Elas acontecem em todos os lugares, a todos os momentos. Elas podem acontecer dentro do nosso corpo, elas podem acontecer ao nosso redor e muitas vezes nós nem percebemos que elas estão acontecendo, mas elas estão acontecendo. A matéria está constantemente se transformando. Bom, como que as coisas ao nosso redor, tá? Como que essas coisas que estão ao nosso redor, essas matérias, esses objetos,
né? Elas acontecem, como elas surgem, como elas são feitas, como elas transformam, né? Para que a matéria possa ser transformada, formar outras coisas, é preciso energia, certo? Então, essa matéria que nos rodeia, que forma o nosso sofá, que forma nossas cadeiras, a nossa TV, o nosso celular, toda essa matéria que pode ser medida, que pode ser pesada, ela é formada e transformada por energia. Tá? Energia não é matéria. São duas coisas completamente diferentes. Matéria é aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode medir. Energia é algo que não tem como medir, tá? Que é o que a gente simplesmente percebe. Né? Como, por exemplo, o calor. A gente mede a temperatura dele, mas a gente não consegue pegar o calor, botar numa balança, ter uma medida exata deste calor. Tá? Então, a luz também é uma outra situação. Então, essas energias, elas não são medidas, elas são quantificadas. A gente pode ver a intensidade delas, né? Mas não são matéria. Energia são fenômenos, são coisas que fazem com que a matéria se modifique. Né? Tudo que existe precisa de energia para que funcione. Então, o nosso corpo, que é matéria, precisa de energia para que ele possa funcionar, certo? São conceitos bem básicos que a gente viu hoje, mas que é importante que vocês tenham claro para que na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na parte de química, certo? Até a próxima, então. Espero então que vocês tenham conseguido acompanhar, que vocês tenham conseguido entender e que vocês consigam responder todas as questões, tá? Lembrem sempre de tentar responder o máximo com as palavras de vocês, né? Procurem entender o que foi explicado e responder com as próprias palavras, certo? Não se preocupem também em fazer respostas muito longas, respondam da maneira que vocês acham que está correto, certo? Assim que der, eu mando o retorno, então, das atividades de vocês. Um beijo!